Olá, estamos de volta com as aulas. Hoje nossa aula é de gramática, sistema de transcrição em Libras. Bom, para começar, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Não tem ainda na gramática de Libras uma sequência, não existe uma sequência para essas convenções que eu vou explicar para vocês agora. Essas convenções, essa sequência que vocês vão ver aqui, fui eu que coloquei de acordo com o tempo que eu já tenho de Libras, o que eu acho que é mais fácil para o aluno, qual a sequência melhor para o aluno poder aprender, tá? Então, ficando isso claro, vocês têm aí na apostila de vocês o SciWrite, que é uma... A gente ainda vai ter essa aula, eu acho, vocês ainda não assistiram essa aula. Vocês têm aí na apostila de vocês as letras em SciWrite. SciWrite é a escrita da língua de sinais. Então, todas as línguas de sinais do mundo, ou pelo menos todas que utilizam esse tipo de letra, tá? Eles utilizam esse tipo de escrita. Claro que a escrita vai mudar porque os sinais mudam, mas o A, em todos os lugares do mundo, o A está aí. O SciWrite é universal. A Libras, não, nunca se esqueçam disso, tá? A Libras é língua brasileira de sinais, tá? Então, por ser uma língua visoespacial, a Libras é a melhor reproduzida pelo registro de imagens. Claramente, você aprende muito mais Libras em aulas presenciais. Você aprende muito mais Libras em aulas de vídeo, tá? Se você pega uma apostila para estudar Libras sem vídeos, sem aulas presenciais, não dá certo. Não vai dar certo. Você não vai aprender, pode até aprender, mas não tanto quanto você aprenderia com aulas presenciais, com aulas de vídeo. A escrita da língua de sinais está ainda em fase de pesquisa e aceitação. No decorrer do curso, você saberá mais sobre essa escrita, que é a SciWrite. Sendo assim, para transcrever a Libras, utilizaremos um sistema de transcrição. O que é transcrever a Libras? É utilizar o português para escrever a Libras, tá? Não é exatamente escrever em Libras. Escrever em Libras é você fazer português sinalizado. É escrever a Libras. Quais as palavras que você escreveria se você fosse escrever todos os sinais que você está utilizando quando está conversando, entendeu? Não é assim, a frase que eu sempre utilizo, a casa é verde. Você não vai escrever a casa é verde, porque você não vai sinalizar a casa é verde. Você vai sinalizar a casa verde, tá? Isso é transcrever a Libras, ok? Então, nós faremos uso das palavras da língua portuguesa para representar aproximadamente as enunciadas da Libras. Vamos para a primeira convenção. Mais uma vez, não esqueçam que não é uma regra essa sequência de convenções, tá? Essa é minha sequência, ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você pega um texto, vou transcrever do português para Libras. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pegar todo, independente da sua caligrafia, pegar todo o texto e passar para a letra bastão. Letra bastão, tá? Existe letra cursiva, que é a maioria esmagadora de pessoas, pelo menos os brasileiros, utilizam, é a letra cursiva, certo? Mas na Libras, quando você vai fazer a transcrição, é letra bastão, ok? A segunda convenção, infinitivo. O que isso quer dizer? Isso aí a gente já aprendeu nas aulas, que todos os verbos na Libras estão no infinitivo, tá? Todos estão no infinitivo. Isso quer dizer que não existe eu passei, passeará, passearemos, não, tudo é passear, ok? O sinal é sempre o sinal do verbo passear, da palavra passear. Então, não existe andar, andar ou andou, existe o sinal do verbo andar, que serve para tudo, todos os andar, tá bom? Então, a segunda convenção é passar tudo para o infinitivo. A terceira convenção é o seguinte: um sinal é igual a duas palavras. Todas as vezes que um sinal, quando você vai traduzir para o português, você precisa de duas palavras, duas ou mais palavras, neste caso você vai escrever separando as duas palavras com hífen, tá? Um sinal é igual a duas palavras, ou seja, todas as vezes que você utilizar um sinal, mas na tradução
que você está fazendo aqui na sua cabeça, você utilizou 2 ou mais palavras, essas palavras, quando você for transcrever, você vai separar por hífen. A quarta convenção. 2 sinais é igual a uma palavra. Quando 2 sinais, você precisa de 2 sinais, e quando você faz a tradução, quer dizer só uma palavra em português, então esses 2 sinais, o nome de cada um desses sinais vai ser separado por um acento circunflexo, tá? Por exemplo, zebra é só uma palavra, tá? Mas quando você vai sinalizar zebra, você tem que fazer cavalo de listas, tá? Então são 2 palavras. Então, 2 sinais é igual a uma palavra. Então, você vai separar os nomes desses 2 sinais por um acento circunflexo. A quinta convenção. Datilologia, usa-se hífen, tá? Ou seja, todas as vezes que você for utilizar a transcrição da datilologia, você vai utilizar o hífen entre cada letra. Ah, quando é que eu posso usar a datilologia? O nome de pessoas, por exemplo, tá? Quando você for transcrever o nome de alguém, cada letra é separada por hífen. Se existe um lugar que não tem sinal, você também vai separar o nome desse lugar por hífen. A sexta convenção, soletração rítmica. O que é a soletração rítmica? É quando você está sinalizando de forma datilológica, porém, esse sinal já virou, essas letras já viraram um outro sinal. O oi é o O e o I. Só que na soletração rítmica ele já está assim, ó, tá? Então você faz assim, ó. Ok? O OU também, ó, é o O e o U. Só que na soletração rítmica, o U fica ao contrário, fica assim, ó, tá? Ou, tá? Outro que a gente utiliza aqui no Maranhão também é o nunca, que é N-U-N-C-A. Só que na soletração rítmica ele ficou assim, ó. Nossa, sumiu o C. Não, quando você faz, ó, nunca, ó o C e vira o A, tá? Só que é feito rápido, balança 2 vezes e termina em A. Ok? Nunca. Esses são os mais utilizados aqui no Maranhão, tá? Mas por aí tem vovô, que é vovô assim, ó, o vovó, tá? Tem o pai, que é assim. Mas a gente aqui a gente não usa muito, não. Não vejo eles aqui no Maranhão usando vovô desse jeito, nem pai, tá bom? A gente usa mesmo o oi, ou e nunca. Então, quando você utiliza essa letração rítmica, você vai escrever, quando você faz a transcrição, você vai escrever em itálico. Se você estiver no computador, fica fácil. Se você estiver escrevendo mesmo a punho, aí você vai colocar a palavra deitadinha, um pouco mais deitadinha, tá bom? Só para parecer que, como está no computador, é que ela está em itálico. Sétima convenção. Já expliquei para vocês que Libras não tem plural e singular, não tem feminino e masculino. Claro, existem esses sinais. Mas, quando você vai utilizar um sinal para explicar o plural, você vai repetir o sinal. Nós vamos ver isso já na oitava. E quando você vai precisar utilizar o gênero, você vai utilizar o sinal de homem e de mulher, que por sinal são só 4 sinais só que tem realmente o gênero, que é Nora, que é assim, com a letra N, nós já vimos nos sinais de família, e o genro, que é com G, e homem e mulher, tá? Esses são os sinais que têm gênero. Os outros não. Todos os outros sinais são relacionados tanto para homem como para mulher. As profissões, por exemplo, médico é só um sinal para o médico e para a médica. Veterinário é só um sinal para o veterinário e para a veterinária. Então, como que eu vou fazer? Quando você está sinalizando, você utiliza o sinal de homem e mulher, ou mulher antes do sinal. Mas quando você está fazendo a transcrição, você vai colocar um arroba depois do sinal, sem colocar nem O nem A. Médico, médica. O final termina com O ou com A. Não coloca o arroba. Já na oitava convenção, nós falamos sobre número plural, no caso plural e singular. Quando eu preciso transcrever o plural, quando eu preciso sinalizar o plural, eu repito o sinal. Quando eu preciso transcrever o plural, eu vou colocar um maisinho do lado do nome do sinal, tá?
Então, se eu vou fazer o sinal de prédio, prédio, mas se eu quero dizer que são prédios, eu faço vários prédios. Isso eu sinalizando. Para escrever, prédio e o maisinho do lado. Nona convenção, expressões faciais e corporais estão representadas acima do sinal, tá? Quando vocês lembram que eu expliquei para vocês que expressão facial é o tom do sinal? Nós, ouvintes, nós costumamos fazer a cara, né? Ou botar o tom na palavra que a gente está utilizando, tipo, bonita. Ah, mas você é muito bonita. Bonita, sabe? Então a gente dá tanto expressão facial como o tom da palavra. Às vezes, sem expressão facial, a gente faz só o tom da palavra, né? Quando a gente quer esconder o que a gente realmente quer dizer com aquela palavra. Na escrita, não tem como você colocar um tom. Então, o que você vai fazer? Escrever acima do sinal qual é o tipo de frase ou qual é o advérbio de modo ou intensificador que você está utilizando. 10ª convenção. Os verbos que possuem concordância de gênero, ou seja, pessoa, coisa, animal e veículo, através de classificadores, serão representados com o tipo de classificador em subscrito. Subscrito é lá no Word, tem um xizinho, todos os aplicativos de texto. Tem um xizinho acima ou abaixo da letra, tá? Então, no caso, subscrito é abaixo do lado deste lado aqui. Para vocês, o lado esquerdo, acho que sim. Bom, desse lado aqui, tá? Então, o sinal de andar, por exemplo. Quem que tá andando? É uma pessoa? Então, andar. Ah, é um animal que tá andando, então. Ah, é um carro que tá andando. Então, para você transcrever esses sinais, você tem que colocar antes do sinal do nome andar, você vai colocar o que é que tá andando. Então, pessoa, andar. Carro, andar. Animal, andar. Na 11ª convenção, nós tratamos dos verbos multidirecionais, tá? Os verbos multidirecionais são aqueles que, ao sinalizar, você está dizendo quem são as pessoas do discurso. Por exemplo, o sinal de perguntar. Quando você faz assim, eu vou perguntar para você. Se você faz assim, você vai me fazer uma pergunta. Então, o sinal ele muda de acordo com a direção, e a direção muda de acordo com as pessoas do verbo, das pessoas do contexto, ok? Então, nós temos a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira e pessoa do dual, trial, quatrial, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, se eu vou fazer esse sinal aqui, para eu transcrever, eu vou colocar primeira pessoa, que sou eu, né? Eu vou perguntar para você. Para quem? Para a segunda pessoa, do singular, no caso, tá? Então, ele fica desse jeito assim, 2S, que é segunda, no caso, primeira pessoa, esse sinal aqui. Primeira pessoa, aí tem o sinal perguntar, subscrito, tá? O 1S é subscrito. Perguntar, e no subscrito, após, vai a pessoa para quem eu vou perguntar. Então, segunda pessoa do singular, que é 2S. A 12ª convenção, eu já acho ela muito relativa. Por quê? Porque ela fala que sinais feitos com as duas mãos devem ser representados um embaixo do outro com a indicação da mão direita e mão esquerda. Sim, então é de acordo com o que você utiliza. Se você utiliza a mão direita para fazer um sinal, exemplo, uma pessoa parada e uma pessoa andando na frente da pessoa parada. Aqui eu estou utilizando a minha mão direita para sinalizar a pessoa andando. Então, eu vou colocar pessoa andando, mão direita, MD no caso. E para falar da pessoa parada, estou utilizando minha mão esquerda, certo? Então, eu vou colocar pessoa em pé, mão esquerda, ME. E se eu fizer assim? A transcrição já muda, né? Da mão. Quando eu estou fazendo o mesmo sinal, é fácil, né? Igual, igual. Estou utilizando as duas mãos para fazer o sinal de igual. Mão direita igual, mão esquerda igual. Quando eu estou utilizando cada mão fazendo um sinal, aí já... Então, é muito relativo essa, tá? Mas, deixando claro que tem que fazer. Tem que escrever MD e ME para poder explicar que você está utilizando as duas mãos para fazer um sinal. E para finalizar, a 13ª convenção, que diz: retire todos os conectivos e palavras sem necessidade de sinal para a compreensão do texto. Você não precisa transcrever artigos,
Você não precisa transcrever a letra E quando ela tem som de I, né? Por exemplo, Paulo e Marcos não precisa do I. Então, todos esses conectivos são retirados da transcrição, ok? Não são utilizados quando você vai transcrever Libras, pelo simples fato que eles não são sinalizados, tá? Então, tudo que não for sinalizado vai ser retirado, não precisa ser transcrito, ok? Vamos fazer uma atividade aí para vocês verem como é que a gente faz essa transcrição, tá bom?